Quanto ao clima do Sampaoli lá com o elenco, com os jogadores, com isso te preocupa nesse momento? Porque o Mauro César, por exemplo, grande jornalista, e hoje não mais da ESPN que a gente citou, ele disse que o Sampaoli cai, ele afirmou que o Sampaoli cai caso o Flamengo não se classifique para as quartas da Libertadores. Você, tendo em vista as suas fontes, tendo em vista o seu feeling, você acha possível isso? Ou você acha que é demais para a situação, que a situação não acompanha esse tipo de proporção? Então, Torelli, primeiro, informação, né? Informação, de fato, o Sampaoli é um treinador que não é um treinador de risinhos, de muita conversinha, de muito papo. Essa é a informação que a gente tem de jogadores, né? Jogadores passam pra gente. Mas, assim, ele é um profissional que chega, faz o trabalho dele. Ele também tem uma coisa muito clara, Torelli, que é liderança. Eu sou o líder, vocês são liderados. Ponto. Eu acho que em algum momento, pro bem dele, ele deveria fazer uma reflexão, uma autorreflexão e tentar, de alguma forma, ajustar para que ele se dê um pouco melhor no futebol brasileiro, ajustar esse temperamento dele. Tirando isso, Bruno, sem brincadeira, a gente precisa parar de passar a mão na cabeça de jogador. O cara é o treinador, ele é o chefe, ele que manda. O cara não tá feliz, não tá contente, mas não precisa ficar feliz e contente. Vai lá, treina, joga e tá tudo certo. Você joga no Flamengo, vocês ganham milhões. Eu acho que pra mim é muita historinha, né? Pra mim é muita historinha pra tentar alimentar algum interesse que eu ainda não descobri qual é, algum interesse escuso que existe nessa troca de treinador o tempo inteiro. Essa troca de treinador o tempo inteiro, especificamente no Flamengo, alguém deve interessar, alguém deve ganhar algo com essa troca, porque não faz sentido. Por mais que eu concorde, o último jogo contra o Cuiabá foi uma vergonha, Foi. De todos os lados, mas, cara, nos últimos 24 jogos são 2 derrotas. Você falar em demissão do treinador nos últimos 24 jogos, 2 derrotas, se eventualmente ele perder pro Olímpia, que não vai acontecer, mas se eventualmente ele perder pro Olímpia no Paraguai, isso é o motivo da demissão de um trabalho inteiro, você volta pro amadorismo que a gente fala sempre. Você vai estar analisando o resultado e não desempenho. O Flamengo precisa olhar desempenho. E para que o Flamengo possa pela primeira vez na vida olhar desempenho, ele precisa deixar um treinador terminar a temporada, pelo menos. Antes de terminar a temporada, não se analisa desempenho. Qualquer pessoa que sentar numa mesa de futebol e tentar analisar um desempenho de um profissional em 3 meses, um profissional de futebol, é porque nunca foi pra beira do campo e tentou treinar o time. Qualquer pessoa, e eu só fiz o curso, hein? Eu não sou treinador, nunca treinei ninguém. Mas só de fazer o curso, você vê, só de fazer o curso da CBF que eu fiz para ser um comentarista um pouco melhor, cada treino, cada sessão de treino para acertar, para ajustar uma recomposição defensiva do lado direito, são 4, 5 dias. São 4, 5 dias para acertar um pedaço de detalhe. Então, assim, para que a gente tenha um grande trabalho, a gente está falando de muito tempo. Tem que ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. No Flamengo a gente tenta analisar treinador em 3 meses. Isso é surreal. E mais uma vez, é atrelar ao treinador a vitória. Se vencer, você continua. Se perder, você tá fora. Temos 3 competições. O São Paulo chegou, pegou um time totalmente caquético fisicamente, um time que se arrastava em campo, e agora tem um time aí bem. Então, Storelli, pra mim, isso não pega, meu. De acordo, de um grande jornalista para outro, cuidado com o cachorro aí, e 2 que fazem excelente cobertura do Flamengo. E agora tem um preparador físico que tá procurando um deserto para levar os caras para correr no deserto, que ele gosta de correr no deserto. Pois Sua informação, feeling, avaliação, Cassiano Carvalho, com 3 minutos para tal. Não, eu concordo. O Sampaoli não cai hoje em caso de derrota. O grande problema do Sampaoli, é um problema que eu concordo com o Felipe, ele tem que tratar esse problema, é um problema que ele vem carregando ao longo da carreira, que é o relacionamento. E o relacionamento não é só com um grupo de jogadores, mas é um ambiente de trabalho. O Jorge Sampaoli tem algumas críticas sobre ele, algumas reclamações sobre o relacionamento dentro do CT do Flamengo. É um cara que, por exemplo, recebe um boa tarde e não volta com boa tarde, recebe um bom dia e não volta com bom dia. Isso é ruim. Isso mina o trabalho da pessoa. E isso vai muito da educação também do profissional. Então o Sampaoli, ele precisa tratar a questão dele de relacionamento dentro de ambiente de trabalho.
Caiu hoje pro Olímpia, uma situação normal, não vai cair, mas imagina que perca por 1-0, perca por 2-1, tá eliminado. Não vai ser demitido. Mas o ambiente do Sampaoli, e isso vem preocupando dentro do Flamengo as pessoas que tratam do futebol. Mas cravar, perdeu hoje, tá fora, não volta pro Rio, aí eu acho um pouco demais e tentar tumultuar demais o ambiente que não tá tão tumultuado assim, pelo menos nos últimos dias, depois daquela confusão envolvendo o Pedro. Só para complementar e para talvez aumentar aí os argumentos. Sim. Quem contrata o treinador? O Marcos Braz e Bruno Spindel. Quando contrata o treinador, não tem o histórico do relacionamento do São Paulo, porque o São Paulo sempre foi assim em todos os lugares que ele passou. Sabe? Aí quando você contrata o cara, aí depois de 3 meses você fala assim, mas ele não é simpático, ele não dá bom dia, ele não faz... Pô, mas você não analisou isso não foi levado em consideração, sabe? Aí depois que você traz, 3 meses depois... Sabe, você compra uma camisa do Flamengo branca e depois fala, mas ela é branca, né? Eu não queria branca. Mas, pô, então por que você comprou a branca, cara? Agora você tem que pensar essas coisas. Na maioria das vezes não parece, a gente não sente convicção nessas duas figuras citadas quando eles vão buscar um treinador. E, aliás, isso não é um erro deles, nem um problema deles, é um problema do futebol brasileiro. Muitas vezes a gente vê a mesa de dirigente de futebol, 3, 4 nomes, cada um joga de um jeito, cada um pensa futebol de um jeito e cada um se relaciona de um jeito. Isso aí é mais um ponto que tem que ser pensado no futebol brasileiro. Não é um problema só deles, né? Mas é um problema deles e nosso, consequentemente, sim, tem que ser lembrado e cobrado, como bem fez o Felipe Fontoura. E eu diria, Felipe, que o problema de relacionamento tem que melhorar não só pro Brasil, mas pro mundo inteiro. Tem problema fora também, na própria seleção. Então não é uma questão só nossa, não, mas aqui, pelo visto, tá agravado. Perfeito. Vamos à linha do tempo aqui na manchete, porque ninguém fica alienado. Felipe Fontoura, muito obrigado pela sua participação. Uma boa viagem para vocês, que voltem com a vitória. Como diria Pedro, muito obrigado. Valeu. Show. Tchau, e que gente. o Pedro, Valeu. ótima sensação, que o Pedro possa desenvolver o futebol dele novamente e fazer isso, o gol e essa comemoração, a reverência. Amém. Um abraço. Valeu, Felipe. Abraço. Amor de las madrugadas, de las noches estrelladas. Uma vez Flamengo, uma vez Flamengo, uma vez